Pessoal, parece que em 23 o Textor tinha razão, o pessoal não quis assumir, quis fazer piada, e agora que é o time da Gávea lá sofrendo com os erros de arbitragem, mais para um lado do que para eles, porque eles também são muito ajudados, mas tem um time sendo mais ajudado que eles, tendo mais vantagem, mais ajuda da arbitragem do que eles, e aí tá pesando um pouco na balança contra o Flamengo, e agora a mídia está começando a ver a arbitragem como um grande problema, fazendo um apanhado de jogos, nossa, como tá ruim a arbitragem, e o José Boto falando sobre a arbitragem, insinuando coisas também sem provas, e por aí vai, mas ninguém tá achando absurdo. É engraçado, né? O Textor avisou lá atrás que uma hora seriam outros os prejudicados e fizeram deboche com ele. Notinha do São Paulo dizendo para que cure suas feridas dentro de campo, deboche dos flamenguistas falando de chororô, e agora são eles os prejudicados. Eu quero mais é que o Palmeiras ganhe mais um Brasileirão roubado agora em cima deles, para que eles sintam na pele o que é. Bom, vamos aqui assistir ao Redação Sport TV, tem Globo Esporte, Fernandinha Maia expondo, falando o que eu falei aqui agora, expondo bem a hipocrisia da mídia, né? Jogando letrinha pro Venê, né? Jogando letrinha pros flamenguistas, tem também aqui o Donos da Bola Rio e muito mais. Bora assistir? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, bora assistir, depois a gente volta. Em função dos erros, foram grandes erros. E no atual momento que a gente tem do futebol com o uso da tecnologia, são erros assim inaceitáveis. No sábado já foi uma rodada bastante movimentada e a gente falou bastante no troca de passes, e no domingo acabou assim complementando uma rodada que já tinha iniciado muito ruim. O lance do pênalti do Botafogo, que inclusive eu mudei de opinião, né, no programa, na hora do jogo, estava acompanhando ali o jogo do Botafogo com o Internacional e outros jogos ao mesmo tempo. Estava só analisando ali o recorte do finalzinho da queda do Arthur Cabral, mas depois com calma, analisando a jogada como um todo, dá para perceber que foi um pênalti muito claro, uma atitude muito grosseira do mercado. O pênalti do Grêmio, esse que a gente está vendo na tela agora, assim, inaceitável. O VAR recomendar a revisão para um lance como esse, o jogador com o braço totalmente colado no corpo. Esse, né, é difícil até a gente falar numa escala assim, de erro, mas esse aí foi o mais gritante, né, pela proximidade do Ramon Abel, que é um excelente árbitro, estava muito próximo, com a visão desobstruída, com possibilidade ali de ter uma boa interpretação, acaba não marcando a penalidade e o VAR sustenta a decisão de campo. E também essa expulsão do Lucas Alter no jogo do Vitória com o Vasco, numa ação que para mim não foi uma conduta antidesportiva. Ele está ali junto com o Paulo Henrique ali, aquele agarra-agarra que a gente fala ali, que acontece sempre quando uma falta vai ser cobrada, diferentemente daquele empurrão de quando é um confronto, de quando é uma discussão, de quando é uma possibilidade de agressão. Isso para mim uma situação normal que acontece em todos os jogos, e um árbitro estreante, o Fernando Salles, que estreou no Campeonato Brasileiro exatamente nesse jogo, vinha fazendo uma boa atuação, mas acabou assim pela falta de experiência e de controle de jogo, de entendimento do jogo, acabou expulsando o Lucas Alter e aí acabou tendo um prejuízo muito grande. Mas foram erros assim, Barreto, que chamaram... Eu acho que chamam muita atenção. O detalhe que o PC traz, dele ser estreante e ele ser chamado no VAR para rever um lance, eu acho que isso induz muito da decisão dele. O fato de o cara que está no VAR ser muito mais experiente que ele, o cara está lá, me chamou e viu uma coisa, eu acho que isso acaba, de alguma forma, psicologicamente, também interferindo na decisão dele, né, PC? É isso. Eu estou imaginando que ele errou, não há dúvida disso. Estou tentando imaginar por que isso aconteceu, né? Nesse jogo, inclusive, Cabral, ele foi chamado, sim, no VAR, no pênalti marcado a favor do Vasco, que foi bem marcado, porque o Cáceres, na disputa de bola, estava com o braço muito aberto e o pênalti foi claro. Nesse lance, especificamente, ele não foi chamado porque era uma situação de segundo cartão amarelo. Então, foi uma decisão de campo e aí o VAR não permite, não é uma situação amarelo, revisável, né? O Lucas Alter tinha recebido o primeiro amarelo por reclamação
e depois acabou recebendo o segundo cartão amarelo. E eu me recordo, assim, porque eu também no início da carreira, eu assim, cometi muitos erros, assim, pela juventude, pela falta de experiência, e por usar muitas vezes o cartão como uma arma, pensando que o cartão ia controlar o jogo. E eu me recordo que eu fui num campeonato sub-20 no Equador, e o Lustó, né, Juan Carlos Lustó, árbitro argentino, me chamou para conversar e falou, olha só, você tem um cartão amarelo. E até trazendo o exemplo essa expulsão do Lucas Alter, num jogo importante de campeonato, briga lá de rebaixamento. Aí você tem um cartão amarelo por reclamação, claro, que o jogador não tem o direito de reclamar e apontar o dedo para o árbitro. E depois você tem um segundo cartão amarelo por uma situação normal de jogo. Se você levantar o peso desses dois cartões, eles assim, não se transformam num cartão vermelho, que é uma punição grave, que tem uma influência no andamento do jogo. E isso é só o tempo que vai trazer para o árbitro para poder ter esse entendimento, a leitura. Não de fazer vista grossa, mas não, entender o jogo. Isso é lei 18. É isso. Mas aplicar 17 com bom senso. Com bom senso. A arbitragem é isso. A arbitragem é um exercício de inteligência, é um exercício de bom senso. E a expulsão, quando você junta os dois cartões, ele, assim, não somados, não se transformam num cartão vermelho. Então, isso passa pela juventude do árbitro, né, que também, para uma 27ª rodada, para um campeonato tão exigente como é o brasileiro, eu questiono aqui se foi uma decisão acertada da comissão de arbitragem. Claro que a gente tem que pensar em renovação, mas talvez você tenha que começar trabalhando lá no início da competição com o árbitro e ganhando essa confiança. A gente está chegando num determinado momento do campeonato que você precisa dos principais árbitros. Mas quando você vai para os principais árbitros, aí você vai para o Ramon Abate, que atualmente é o melhor árbitro do Brasil, com todas as contestações, mas ele é o melhor árbitro do Brasil, apitou a final olímpica, esteve na Copa do Mundo de Clubes com boa atuação, foi candidato a apitar uma final da Copa do Mundo de Clubes, é praticamente presença certa na Copa do Mundo do ano que vem, e cometeu um erro gigantesco em Palmeiras e São Paulo. Então, isso mostra o quanto a arbitragem está pressionada. Porque esse é o tipo de erro que não é desconhecimento da regra, não, é pressão na hora de tomar uma grande decisão. E aí passa pela falta de qualificação, de treinamento, de estrutura, que até hoje a gente se discute e a arbitragem não tem. Daqui a pouco eu vou me estressar. Ah, com o quê? Com a arbitragem também. Ué, o Botafogo foi prejudicado? Não vi ninguém reclamando. Mas foi. Eu acho que o povo já cansou. Aí, Fernandinha, pergunta ao Arthur Cabral se ele gosta de abraço de urso. Ele gosta, deve ser isso. Não é possível. Daqui a pouco eu vou me estressar. Tá aí na tela, o jogo com muita chuva. O Botafogo perdeu pro Internacional em Porto Alegre por 2-0. Os gols foram marcados por Alan Patrick e Vitinho. Graças ao Corinthians, o Botafogo segue no G4, na questão culposa, quando não há intenção de ficar, tá? O Botafogo jogou muito mal e mereceu perder. Esse é um ponto, tá bom? Tá. Se eu estou hoje no G4, é que o povo, Deus, o sobrenatural tá falando. Sim. Deixa a Fernanda ali, vamos lá, o Mirassol escorregou. O Corinthians, ganhou, graças a Deus. Ainda botou um saldinho pra mim, Corinthians. Obrigada, amigo, você é um amigo. 3-0. Eu vi coisa o seu linda. history lá, eu ri sozinho, cara. Eu vivi, eu falei quase que hoje eu sou Corinthians, não é possível. Eu tava me doando. Eu sou Corinthians, você é o Fogão, foi isso? Depois de uma chuvarada, uma coisa louca, eu já vou falar do jogo. Eu repito, o Botafogo mereceu perder? Com certeza. Mas bota, por favor, o abracinho que o meu 98 ganhou. Aí, tá aí. O povo não tá falando, mas eu vou falar. Porque alguém tem que falar, Pedrosa. Aí, Claro. se ninguém vai falar, Você tá eu vou aqui pra falar. isso. Sabe qual é o problema? Nem os jogadores do Botafogo falam, pô. Eu ia chegar de nesse verdade, ponto. eu esperei a entrevista do Arthur Cabral, falei, ele vai achincalhar a arbitragem. E não falou nada, gente. Não. Se nem eles falam. E sabe o que tá me incomodando? No início desse ano ou do ano passado, começou, agora só o capitão pode falar com o árbitro. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano, né? Foi esse ano. Só o capitão pode falar com o árbitro. Ninguém tá obedecendo, só o Botafogo. Parabéns.
Parabéns, que é legal a gente seguir regras, é bonitinho. Sabe aquela pessoa da escola que só ela tá seguindo a regra e ninguém tá? E tá dando certo pra todo mundo, menos pra ela? Então, é o bonzinho que só se lembra? Sim, Minha mãe falava isso pra mim. É isso. Rapaz, nem quando eu fiquei 10 anos sem ver o parente, eu fui abraçado assim. Olha aqui, gente. Aí, pra quem não entendeu, isso aqui aconteceu, ele foi puxado, caiu todo mundo no chão, desabou o povo todo e seguiu o baile. Não foi pênalti, não foi pênalti, não foi. Aí o árbitro do Palmeiras e São Paulo, que teve um pênalti, meu Deus do céu, o homem foi lambido, voou, rolou. E ele tomou uma punição aí, afastado, sei lá, vai fazer cursinho de inglês. Daqui a pouco ele volta. Vai apitar a Série B, sempre assim. Aí o Grêmio também, que teve Não, esse aí foi pênalti. O Grêmio foi o escandaloso, tão escandaloso quanto a questão do São Paulo. Aí também o árbitro vai ser o quê? Afastado? Vai fazer o cursinho de inglês. Eu quero saber se esse homem também vai, porque assim, também teve um erro aqui. Isso aqui é escandaloso. E outra coisa, eu botei nesse telão aqui, Pedrosa, o pênalti marcado contra o Botafogo a favor do Grêmio, que o quinto árbitro Kahneman marcou há uma semana e meia atrás, né? Matheus Martins botou uma mão, que possível mão, que surgiu do céu, que na câmera que não pegou, e foi pênalti. Eu fiquei brava na hora. Grêmio e Flamengo é a mesma coisa. Não. O pênalti do Ayrton Lucas, enfim. Mas agora, teve o Grêmio agora... Teve Corinthians e Inter, o pênalti que marcaram contra o Corinthians também, Não, no último minuto. O ponto que eu absurdo. quero chegar é o seguinte... Agora, o jogo do Grêmio, foi marcado um pênalti absurdo contra o Grêmio. Foi, igual o do Matheus Martins. Igual. E eu tô falando que foi o Grêmio que foi ajudado há uma semana e meia e agora que foi prejudicado. Foi mesmo. Com um lance idêntico. Aí eu falo pra vocês, não tem a roleta do sorteio Jequiti? Vamos lá! Nessa rodada, a roleta rodou 5 vezes. É. Porque se for pegar, metade dos jogos tiveram um problema de arbitragem. O Palmeiras Metade tem uma dos jogos. sorte nessa roleta, hein? Que isso, cara. Não! Não, É eu também sério, acho. cara. Eu também acho que é isso. Eu acho que é a roleta russa. Mas quando, Até botei isso nas minhas redes Mas quando eu sociais. já reclamei dessa roleta lá em 23, Fernanda é chororô. Tá justificando uma coisa, Gente, desculpa, cansa. Claro que E cansa porque se a gente for olhar uma tabelinha de erro, tem mais erros pra um e um pouco menos pra outros. Infelizmente, Mas eu isso tô tem a mentindo ver, ou tô falando a verdade? Isso tem a ver com o que você falou, com o que o Vene falou também. Qual é a postura do Palmeiras fora de campo? É sempre estar pressionando a arbitragem. E eu acho isso errado, tá? O Abel pressiona a arbitragem, os jogadores pressionam a arbitragem, o Everton, quando tem algum tipo de erro contra o Palmeiras, ele sai lá do gol dele pra reclamar com o juiz. Gente, em 2023 o auxiliar do Abel falou que tinha um sistema contra o Palmeiras. Exato. Então, o Palmeiras assim, foi campeão. O Palmeiras... E o Adrielson foi expulso numa expulsão que até hoje eu fico tentando olhar na cartilha da E arbitragem. vamos lá, o jogo de ontem não tem a ver com Palmeiras e São Paulo. O jogo de ontem foi um erro ridículo do Ramon Abate-Abel. O que eu quero dizer aqui é que a postura do Palmeiras é meio que, eu já entendi que funciona assim. Sim. Se eu não pressionar, eu vou ser o mais prejudicado. Então, como eles pressionam jogadores, staff, técnico, presidente, o tempo inteiro, eu não tenho dúvida que os árbitros se sentem condicionados em relação José a isso. Boto Eu não tenho questionou dúvida, ontem. eu não tenho dúvida em relação a isso. E quando eu digo isso, as pessoas vão falar assim, então o que vai fazer? Todo mundo tem que reclamar demais. O Flamengo tem que reclamar demais, o Botafogo tem que reclamar demais. Isso é ruim pro nosso futebol, cara. Se você se aprofundar na questão, o ideal é todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo reclamar. Só que toda vez que você reclama exacerbadamente, você se torna um cara que fica sem voz. Eu vou te dar um exemplo. O Hulk. Quem é o jogador que mais reclama dentro do futebol? O Hulk. É o que mais leva Alguém amarelo. aguenta continuar ouvindo o Hulk? Não. Ninguém aguenta mais ouvir o Hulk. Então, o ponto principal é, como o Marlon fez, que foi uma entrevista maravilhosa, uma belíssima O Marlon entrevista. do Grêmio. Do Grêmio, lateral. Quem puder, procura pra ver o que ele falou, que ele foi perfeito em tudo que ele falou. O Marlon, assim como o Neymar, o Thiago Silva, o Coutinho, o Barbosa, o Jorginho, o Arrascaeta, esses caras que são grandes, eles tinham que fazer o seguinte, galera, vamos nos unir, porque a gente precisa resolver isso aqui. É isso. Não tem nada mais importante dentro do nosso futebol do que resolver a arbitragem, porque o nosso time está sendo prejudicado, o nosso trabalho está sendo prejudicado, os campeonatos estão sendo decididos assim, e a verdade é essa. Cara, vai ver o lance lá do Marlon e do Red Bull Bragantino, do Grêmio e Red Bull Bragantino, é conversa de boteco, porra, no VAR. Tem 6 pessoas falando ao mesmo tempo. Como é que Não, você acredita que uma decisão certa vai ser tomada? Agora, o do que eu São vou Paulo falar e aqui talvez Palmeiras. seja muito polêmico, mas, na boa, diante de tudo que a gente está vendo, seria melhor não ter VAR.
Entende o que eu tô falando? Porque assim, os profissionais, ou entre as profissionais, porque eles não são árbitros, né? Eles têm outras profissões, então assim, eles não são profissionalizados, eles estão atrapalhando o futebol brasileiro com a máquina VAR. Porque é o VAR que tá apitando, gente. Quando o rapaz é chamado para analisar o lance, ele praticamente é obrigado a dar o que o VAR pensa. Tem erro também. Ontem, no áudio do São Paulo e Palmeiras, o VAR recomenda, vai olhar, ele escorregou, mas sem querer não é falta. Vocês escutaram? Não, mas vou te falar, mais polêmico e mais absurdo foi a não expulsão. Que teve nesse jogo também. Andrés Pereira. Exatamente. Aquilo ali, gente, é um absurdo. E a gente tá falando muito de Palmeiras e São Paulo porque chama atenção, porque o Palmeiras tá brigando pelo título. E que é um clássico, mas né? o pior lance pra mim, o mais absurdo foi esse do jogo do Grêmio. Pra mim foi um absurdo. Contra o Red Bull Bragantino. Na boa. É por isso que eu tô falando. Perde qualquer credibilidade, cara. O pênalti que você tá dizendo? É o pênalti. Do Marlon. Mas, gente, vocês me viram aqui, perdendo o Sink. Eu botei aqui, o Pedrosa não tinha visto o lance direito. Ele, não, eu fiquei abismado. O quê? Sabe quando Gente, isso vai mudar? Me desculpa, mas foi aí que é o igual, ponto. Sabe foi quando idêntico. sabe quando isso vai mudar não, mas sabe quando a gente vai passar a respeitar mais os dirigentes, treinadores profissionais? Quando, por exemplo, um profissional conseguir a vitória através de um erro de arbitragem, ele virar na coletiva e falar assim, eu ganhei o jogo, eu fiz por onde, eu trabalhei por isso, mas eu quero deixar claro aqui que eu ganhei também muito graças a um erro de arbitragem. Sim. Pronto, isso ninguém faz. Por exemplo, quando você é beneficiado nessa roleta. Quando você é beneficiado nessa roleta russa, você não fala nem um pouco. Você só reclama quando a roleta russa cai em você. Então perde a credibilidade na reclamação. Por isso que a união é importante. E é por isso que enquanto não acontece a união, vou dizer aqui, vou aproveitar meu espaço. O jogador do Botafogo tem que reclamar. É esse que é o ponto. Sabe por quê? Porque se não chegou na União, se eles não foram na CBF... Quem não chora não mama, Quem gente. não chora não mama. É isso, aí pô. eles estão respeitando a questão da regra, que o Marlon que tem que falar, que ele é o capitão. E na boa, tá todo mundo reclamando. Não, mas na entrevista o Arthur poderia ter falado. Esse é o ponto. E ele em nenhum momento mencionou. Vene, no jogo também, a indignação. Vai lá, reclama, vai... O pênalti, eu falei, brinquei aqui várias vezes. Ninguém reclamou, né? O pênalti do Kahneman, que o Kahneman reclama, não foi brincadeira. Quem viu o jogo viu. O Kahneman apitou aquele pênalti. Ele foi em cima do árbitro. Eu tô falando de Grêmio e Botafogo, que teve um pênalti marcado aos 40 minutos e o Botafogo tomou o empate do Grêmio num pênalti igualzinho que o Grêmio agora o prejudicou. É bizarro. E aí que tá. É um Mas esquema. Aí é por isso que não dá pra falar de É teoria. porque uma hora errou pra mim e uma hora errou pra você. E só reclama quando erra pra você. Então faz o seguinte, enquanto não combinou nada, reclama todo mundo. Aí bota a nota oficial no Instagram, bota não sei o quê, resmunga na hora. Não vai adiantar muito. Na próxima Mas é melhor, rodada, tem que Pedrosa. falar. Na próxima rodada, a arbitragem brasileira tem um desafio. Porque é jogo entre São Paulo e Grêmio. Os dois reclamaram. Quem vai ser beneficiado agora? Não, Entende o que eu tô e falando? até A do que- ironia aqui? Do que a gente tava falando. Se você for pensar em, por exemplo, teoria da conspiração. Os grandes são favorecidos. Exemplo. Quem foi prejudicado em Red Bull, Bragantino e Grêmio? O Grêmio. Aí no Não, jogo mas anterior... antes desse lance, o Red Bull também foi prejudicado. Porque Mas teve é um o que eu tô pênalti. falando. Teve um pênalti pro Red Bull Gente, que não foi dado. tem teoria da conspiração. Não existe. Eu sou vascaíno, gente. O Léo Jardim foi expulso de uma forma esdrúxula nesse ano, que nenhum outro goleiro vai ser expulso em 10 edições do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi prejudicado o tempo inteiro. Eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acredito que eles são horríveis. Horríveis. Não são profissionalizados, são horríveis. É importante a gente falar que não adianta ficar falando nome de árbitro, não. Sabe quem comanda a arbitragem do futebol brasileiro? Rodrigo Sintra e Péricles Bassols. Que foram dois árbitros terríveis. O Péricles Bassols eu nem preciso falar, porque se eu falar eu vou ser preso. Eu vou ser preso. E esses caras comandam a arbitragem do futebol brasileiro. E aí, você acha que qual é o resultado dentro de campo? Se você tem um técnico ruim, o que teu time vai fazer? Jogar mal. Se você tem uma gestão ruim na arbitragem, o que a arbitragem vai fazer? Ruim. Vai ser ruim, porra. Pra mim, o mais revoltante, assim, foi pós o jogo, esse árbitro, que eu confesso que eu não sei o nome do árbitro do Grêmio, que, enfim, atrapalhou a vida lá, cometeu um erro absurdo. Ele saindo, assim, com um fonezinho, como se nada tivesse acontecido, numa marra absurda. Mas esses é assim caras que tinham ele que dar sai. a coletiva. Aí, vem cá, por que você fez isso? Qual foi a sua decisão? Explica aí sua decisão. É assim que eles ele tinham sai. que justificar e eles ainda ficam numa marra absurda, como se eles não tivessem fazendo nada de Petulante, errado. eles E quando viraram não- personagens. é isso. Pode ver, o árbitro hoje é fortão, o árbitro penteia cabelo, o árbitro tá sempre na cena do... Sai o gol, quem filma primeiro? O árbitro. O árbitro. Eles adoram isso, eles estão adorando esse protagonismo, que o VAR também trouxe pra eles. Eu sou a favor do VAR.
Eu não sou a favor de quem comanda. Tem árbitro que participa de podcast, pô. Então, E ele é fortão. E é porque a gente que frequenta... Qual é a premissa, Beni? Árbitro bom é o que não aparece. Não aparece. E quando você frequenta a saída de jogador e tal, e quando vê. tem muito erro, é um risinho de canto de boca, que tá todo mundo estressado e vai em cima dos caras e Essa eles saem com cena risinho. desse rapaz saindo de fone Eu já numa vi ao marra. vivo! Nossa Eu já vi ao vivo uma cena parecida num 4x3. Depois de uma expulsão. É uma coisinha assim, eu sou árbitro e eu estou saindo. Vamos lá. Agora a gente vai ver os gols dos jogos de sábado do Botafogo e também do Fluminense, começando pela derrota do Botafogo em Porto Alegre. O Internacional está de rosa. Alan Patrick. Léo Link deu mole aí, né? Alan Patrick pegou o rebote 1-0 e o Vitinho vai fazer o segundo do Internacional na saída do Léo Link. 2-0. Rapaz, vocês deram uma secada também. Falaram, Próxima estação Botafogo, estação terminal e o desembarque é obrigatório. Bela camisa do Internacional. é homenagem ao Outubro Rosa, né, gente? Bela de prevenção ao câncer de mama, que estamos nele, outubro. Olha, era um jogo muito difícil pro Botafogo, GV. A gente sabia da dificuldade. Vocês passaram a semana toda, vai ser difícil, tem que tomar cuidado, ficar Porque é verdade, mas energia treinador ruim. novo, já chega vencendo, né? O Ramon. Cara, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, mas o Botafogo podia ter feito um pouquinho melhor. Deu uma revezada, né? Bem. O Léo deu uma Acho que revezada. sim, acho que ele viu o teu DVD Mas antes. tá com moral, tem moral. E o Ramon, muito inteligente, ele faz o gol, traz o time dele um pouco para trás e deixa o contra-ataque para Vitinho e Carboneiro, que deram um trabalho do caramba para a defesa do Botafogo, que infelizmente não conseguiu conter os meninos. Acabou esse gol, a bola muito bem metida pelo Carboneiro. Mas Verdade. o Barbosa, na verdade, é o movimento do facão ali, que talvez até o lateral que não era lateral. Não era lateral. Que era o David Eu não Ricardo. entendo, tem uma coisa que eu não vou entender. Agora com as linhas mais altas, os caras têm feito muito pouca cobertura, acompanhado muito pouco o jogador que entra nas costas, acho que para fazer a linha. Mas, gente, se você percebe, tem que ter a leitura, que o cara tá em condição, tem que acompanhar o jogador mesmo, ele sendo mais veloz que você. E eu tô vendo isso acontecer, ó, há muito tempo e ninguém faz nada. Mas o Botafogo acabou dando sorte, né? Porque o São Paulo perdeu. Só o Bahia, a vitória do Bahia que um pouquinho mais complicado, mas o Mirassol também perdeu, então... Não, o Botafogo segue na briga ali, pelo G4 ali, mas tranquilamente. tá oscilando muito. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.